Então, já está aparecendo, já está ao vivo. Isso. Tá aparecendo a imagem, né? Isso. Beleza. Quem entrou? A Tia Amélia. Tia Amélia. Amélia! Amélia está aí. Negócios do varejo, atacado. Amélia está aí. Atenção, negócio de varejo, a Jô Rodrigues. Como vai? Fábio Rocha Carneiro. Fábio Rocha Carneiro. A Júlia está aqui me informando quem é que está entrando, porque eu estou transmitindo pelo computador. Entrou a Marie, bem-vinda. Quem mais? A Amélia mandou um hello. Amélia, tudo bem, querida? Prazer vocês aqui. Tem mais gente entrando. Muito bem. Então, eu estou fazendo essa live pelo computador. Geralmente a gente faz pelo telefone, né? Mas eu arrumei uns programas, fui atrás de outros recursos para poder tentar fazer uma live um pouco melhor. Por enquanto a câmera que aparece a minha imagem, Nelzinha! Bem-vinda! Prazer, só gente bacana. Se eu falar bobagem aqui, tô perdido. Quem mais? Vaninha Cardoso! Puxa vida, super fotógrafa. A Jô Rodrigues, do Negócio de Varejo e Moda, de Aracaju, maravilhosa. Muito bem, então a câmera que eu estou usando aqui não é muito boa, é a câmera do computador. Nas próximas eu já pretendo usar a DSLR, então a câmera vai melhorar. Tá? Mas já tem aí já tem um avanço, porque como vocês podem ver, já temos aqui uma imagem em cima de mim, uma imagem melhor, uma imagem que dá para ver com mais qualidade, né? A introdução de letras e tudo mais. Então, isso foi tudo aprendido assim nas últimas horas. Eu estava estudando a melhor maneira de fazer uma live, para não fazer uma live só eu falando, sem mostrar imagens, né? Sem ter alguma qualidade. Eu vou aproveitar, eu vou começar porque assim, 1 hora é muito pouco, a gente vai conseguir fazer no máximo 50 minutos. Quem quiser interagir, por favor, façam perguntas. A Júlia, minha filha, está aqui do meu lado, está me assessorando e vai me passar as perguntas e tudo mais, porque ela está acompanhando pelo telefone, tá? Eu vou começar então. Eu bolei aqui uma coisa que é o seguinte. Eu criei uma ordem, né? Como eu disse, eu vou fazer essa apresentação sobre as 5 etapas que eu acredito que estão envolvidas na produção de um vídeo profissional. Tá? Primeiro eu vou fazer uma introdução falando sobre por que é importante pensar nisso hoje. Eu acho que o vídeo é a forma de comunicação mais utilizada no momento no mundo, né? O Instagram é tido em várias pesquisas, em vários relatos, como a nova televisão. As pessoas estão no telefone celular. Quer dizer, não é nenhuma novidade isso que eu estou falando, porque você que está me assistindo, eu que vivo o meu mundo e, enfim, no meu cotidiano, vejo isso, né? Todos nós vemos isso. Está todo mundo no celular. E no celular as pessoas consomem nas mídias sociais as pessoas consomem vídeo, principalmente. É a mídia que mais é consumida, segundo todas as pesquisas, né? Quem mais aí? O Carlos Denis, muito bem-vindo. Carlos Denis, que outro dia eu vi que lançou um curso online, né? Eu acho que, então, é uma pessoa que é um psicólogo, né? Um psicanalista, na verdade. Eu diria um pensador também, e que entrou no mundo. Fernando Américo, bem-vindo, querido. Não precisa de nenhum programa para poder fazer essa live, e a partir dessa semana nós vamos ter toda semana, até a gente poder chegar a um ponto em que todo mundo esteja satisfeito com o que aprendeu, tá bom? Falou, querido, tudo bem? Eu vi que você produziu, Carlos, um curso online, então eu acho que você está nessa aí. Eu estava falando por que é importante a gente fazer vídeo hoje, por que é importante esse assunto, porque o vídeo é a forma de comunicação mais consumida no momento. E nessa hora de um isolamento, Maria Toledo, bem-vinda, querida, saudade.
E nessa hora de isolamento, o que a gente está consumindo hoje em casa? Né? Mídia em movimento, né? Imagem em movimento. Meu querido Fernando Américo, meu pupilo, né, que eu tive a honra de apresentar a televisão, está aí também. Então, eu estou cercado de gente muito bacana. Então, assim, eu não preciso falar sobre a importância do vídeo hoje, porque todo mundo que está aqui sabe muito bem do que se trata isso. E como dominar isso? Quer dizer, qual o segredo disso? Trabalhar com vídeo é como com qualquer outra arte, né? É a prática, é o desenvolvimento e é o arquivo visual, é o arquivo de informações visuais e arquivo de informações de uma forma geral, é a cultura que faz com que o nosso background seja utilizado a favor ou contra a qualidade da nossa comunicação. Então, assim, não existe um bom trabalho nessa área, ou na área artística de uma forma geral, ou na comunicação, se não houver um bom background, que eu acredito que refina o nosso olhar e refina também a nossa capacidade crítica. Agora, o que é um vídeo profissional, né? Qual a diferença de um vídeo profissional para um vídeo que não é profissional? E isso que introduz o que nós vamos ver aqui hoje, né? O vídeo profissional é aquele em que nós dominamos todos os elementos que estão contidos nele. Eu faço um vídeo caseiro com o telefone celular. Eu não domino praticamente nada. Quer dizer, eu ligo a câmera do celular, eu não domino a luz, eu não domino o áudio, eu não domino as condições do barulho, eu não domino o que vai se sobrepor à imagem. Então, assim, eu não tenho controle sobre os elementos. Quais são os elementos de um vídeo? É tudo que está nele. É a imagem, é a luz, é o áudio, o texto que eventualmente vem aparecer, imagens estáticas ou imagens documentais, que a gente chama de B-roll, que vão ser colocadas em cima dele, né? Enfim, tudo isso que está envolvido quando eu assisto um vídeo, eu estou aqui falando com vocês. Na minha tela agora está aparecendo o quê? Está aparecendo, eu troquei para o que é um vídeo profissional, né? Eu fiz uma troca aqui. Duas pessoas. Namorado depois me fala melhor o nome. Mas enfim, tudo que está aqui, que está aparecendo aqui, tem uma imagem sobre mim, que está mostrando o Premiere, né? Um programa de edição de vídeo, e essa imagem, ela está sobreposta à minha e abaixo de mim tem um texto. Quer dizer, esses são os três elementos mais visíveis que eu estou lidando com ele aqui. Tem uma luz direcionada para mim, que vocês veem ela refletida nos meus óculos, né? Então, assim, está tudo aqui sob controle. Apesar de ser um vídeo ao vivo, eu tenho noção exata da altura em que está, onde está o vídeo. Eu que coloquei ele nessa posição, deixei essa cena preparada para entrar em transição na hora que eu quisesse que ela entrasse, né? E então, assim, eu dominei todos os elementos desse vídeo. Então, nós temos que aprender como dominar. E assim, para poder ver isso, eu convido vocês a pensarem o mundo em camadas, né? Vamos imaginar que tudo que está num vídeo está numa camada diferente da outra. Então, esse vídeo aqui de cima, ele está numa camada, eu estou na outra camada, esse texto aqui está em outra camada, e nós trabalhamos com essas camadas. E cada camada é independente e ela se sobrepõe ou não, dependendo da minha escolha, né? Nós vamos entender muito bem isso. A diferença também que eu queria ver, queria falar, é a diferença sobre o vivo, né, o vídeo vivo e o vídeo editado. Quer dizer, esse aqui é um vídeo que nós estamos fazendo ao vivo, né, em que eu não tenho eu não tenho controle sobre meus erros. Tudo que eu fizer de errado aqui, eu vou ter que assumir. Se eu gaguejar, se eu falar alguma bobagem, entendeu? Tudo vai aparecer. O vídeo editado, não. O vídeo editado é aquele totalmente ilusório, era naquele em que eu posso corrigir todos os erros. Se eu gaguejar, eu vou tirar o meu gaguejado. Se eu tiver feio numa determinada cena, eu posso me cobrir com alguma imagem, mas o áudio vai ser preservado, você vai continuar prestando atenção. A Juliana Cacheta entrou, querida, bem-vinda. Então,
essa é a diferença do vivo e do editado. O editado é aquele onde você pode literalmente corrigir tudo e controlar ritmo, troca de áudios, troca de música, qualidade da imagem. Você pode fazer correção de cores muito mais apuradas, você pode fazer uma pesquisa muito mais apurada de conteúdo e de documentação para usar durante a edição do vídeo. Tá? Vamos falar sobre... eu já falei sobre essa. Aqui, ó. Viu? Quando a gente comete um erro no ao vivo, o erro vai. Né? Mas se fosse no editado, isso não teria acontecido. Eu vou falar da primeira etapa, que é o planejamento. Né? Porque planejamento é o que eu vou fazer. Assim, sem planejamento, não comece a fazer um vídeo. Né? Eu não preciso falar isso para tanta gente experiente que está aqui me assistindo. Mas isso tudo começa com o que eu vou fazer. Né? Qual é o objetivo do meu vídeo e qual é o meu público-alvo, certo? Então, assim, eu tendo isso em vista, isso vai me ajudar a entender quais são os elementos de edição, porque quando eu penso no que eu vou fazer, eu já penso no que eu vou precisar lá na edição. Então, isso me ajuda na pesquisa de imagens, na pesquisa que vai ser necessária para a pré-produção, que vem logo em seguida. Deixa eu ver aqui, ó, pré-produção. Ou seja, com a fase 1, essa fase que passou, eu decido quais são os elementos da edição. Esses elementos, eles vão ser, eles são de forma variada, assim, eles têm uma composição muito ampla, porque eu não sei exatamente com o que eu vou lidar, né? Você pode fazer um vídeo de moda, você pode fazer um vídeo de produto, você pode fazer uma reportagem, pode fazer um documentário, pode fazer um filme, pode fazer, enfim, tem diversas coisas. Eu vou ligar aqui o carregador do computador para a gente não ficar na mão. Então vocês veem que ao vivo tudo aparece. Isso aqui no editado teria sumido, tá? Então o planejamento não é uma fase que eu tenho que falar muito, porque todos nós sabemos que ela é fundamental. O que é mais importante é falar da pré-produção nesse caso, porque na pré-produção eu vou ver, né, os elementos de captação e as necessidades da produção. Eu vou usar um apresentador, ele vai ler um teleprompter. Eu vou ter que usar baterias, porque meu telefone ou minha câmera vai precisar. Eu vou gravar na neve, ou eu vou gravar na areia, vai ser na água, eu vou ter que ter proteção. Eu vou usar câmera, eu vou usar telefone, eu vou usar modelo, eu vou usar entrevistado. Eu vou focar produto, eu vou precisar de microfone, microfone de lapela, é microfone de mão, é lapela sem fio, é com fio, tripé, eu vou usar estabilizador, eu vou usar luz, locação, onde vai ser, como vai ser, o que eu preciso, make-up vai ser necessário, enfim, uma enormidade de fatores que vão ser necessários, porque cada detalhe na hora da pré-produção vai ser fundamental lá na pós-produção. Né? Eu digo que, já falei isso na outra live, vou falar de novo, a gravação, que vem logo depois da pré-produção, é o momento da feira. Né? E se a feira falhar, o almoço, que é a edição, vai falhar, né? Não vai ficar bom. Então vamos entender mais isso. Aqui, na hora da pré-produção, é importante pensar já na fotografia, por exemplo. Então, poxa, para pré-produzir a minha posição aqui, eu ia precisar de uma luz. Por quê? Porque o meu fundo é branco. Se eu uso um fundo branco, o objeto principal vai estar escurecido. Então, ou eu uso um fundo escuro, que vai tornar o objeto principal o objeto mais claro, ou eu vou usar um fundo claro, mas eu vou jogar uma luz difusa na frente da pessoa, porque eu quero que os olhos dele não tenham sombra, sei lá. Enfim, o que parece detalhe nessa hora é fundamental no resultado final e na edição, porque nem tudo é possível de ser salvo. As pessoas pensam que a edição pode salvar tudo, né? Mas não é bem assim, não. Então, assim, pensar nisso e pensar no áudio, sobretudo. O áudio é o elemento mais importante de uma gravação, é o elemento mais importante da edição de vídeo.
A imagem, no final das contas, você pode fazer tudo. Você pode cobrir tremeu a câmera na hora que o cara abriu a cena falando estamos aqui, entendeu? Tudo bem, você coloca a imagem do MASP. Enfim, ele estava lá no MASP, você já começa com a imagem do MASP, você cobre o áudio dele e fica valendo. A imagem não, nós vamos aprender como que a gente cobre a imagem e mantém o áudio, né? Ou seja, a imagem você pode salvar os problemas dela, mas você nunca pode salvar o áudio. O áudio, se ele foi mal captado, ele vai ser destruído e não há software que resolva. Quer dizer, a gente tem alguns recursos de tirar ruído, mas nunca fica perfeito. E tem um limite para o que a gente pode salvar. Em alguns casos, sim, você sabe, já tem uma experiência, sabe, com esse nível de ruído eu vou conseguir trabalhar, eu vou conseguir tirar no software Audition, vou falar sobre isso, quais são os programas que a gente usa, né, em composição na edição. Mas o áudio, eu chamo atenção para isso, o áudio é o calcanhar de Aquiles dos vídeos, né, e um áudio ruim assim, 70% do vídeo foi jogado fora, né, existem, assim, eu falo com total segurança, o áudio é responsável por 70% da importância e da eficácia da comunicação em um vídeo. É o áudio que me conduz. A imagem, ela é secundária. Muitas pessoas, isso depende muito. Se você notar, assim, as pessoas não dão muita importância para as imagens dependendo do assunto. O cara vai ver uma notícia, por exemplo, ele está pouco se importando com a qualidade da imagem. Ele quer saber o conteúdo, e o conteúdo vem pelo áudio. Então, assim, o áudio é fundamental. Então, chama atenção para isso, porque isso tem que ser pensado na pré-produção. Vamos passar para outra etapa, a etapa de produção. Está aqui, ó. Produção. Coloquei uma foto aqui feliz. Não sei se a Vitória Maldonado entrou aí ou não, mas isso aqui a gente produziu em Nova York, um videoclipe que eu gravei com ela lá e com o Ron Carter, e em 2015, né? Então, assim, a produção é isso, né? Quer dizer, quando você vai para colheita, né? Fez errado na produção, aí está tudo perdido, né? Na hora da gravação, a gente tem que botar em prática aquilo que já foi pensado na pré-produção. A gente tem que colocar em prática os cuidados fotográficos, né? A utilização de luz, né? É fundamental saber usar a luz. Se eu não tenho luz artificial, saber que eu tenho que resolver isso com a luz natural e com bastante inteligência, né? Acho que sua câmera aí deve estar suja, deve estar suja. Não é que esse não é suja, sempre foi assim essa webcam aqui, mas pode deixar porque na semana que vem já vai ser a DSLR. Quem que falou mesmo? Tá anotado. É o Fotomedrano. Tá, não sei quem é, mas bem-vindo, Fotomedrano. Você tá certo. A minha webcam tá né, embaçada. É verdade. Eu acho que a minha tela retina, ela já está um pouco velha, desse Mac Pro aqui, né? E aí ela deve estar interferindo, porque eu tento limpar, mas não consigo. Mas eu vou instalar a DSLR, já fiz o teste hoje, mas ela estava mascando no movimento, então eu preferi não usar. Mas isso não interfere aqui no que a gente está vendo, né? Cuidados fotográficos, então, muito importantes, né? Falo de novo, lembrar que a câmera sempre ela faz uma medida da luz do quadro geral, né? A menos que você saiba usar o fotômetro da câmera. Existe o fotômetro que fotometra exatamente o objeto que você quer elencar como objeto principal. Então vamos supor, tem uma pessoa na cena. Isso não interfere, essa aula, nessa excelente aula, obrigado Fotomedrano, eu também acho, não interfere ainda, tá? Mas também não é bom. Então, voltando, a câmera ela faz uma fotometragem no quadro geral.
Vamos supor que se a câmera está olhando para mim aqui agora, a fotometragem dela está no branco. Se eu não souber atuar, né, para direcionar o fotômetro digital localizado para o meu rosto, ela vai fazer a medida geral da luz pelo branco, por onde vier mais luz. Então é por isso que eu tenho que saber que se eu estou usando um telefone celular, se eu estou usando uma câmera que eu não estou com luz artificial, então pensa isso. A câmera, ela está vendo aquilo que tem mais luz aqui na cena. Eu estou achando que eu estou gravando aquela pessoa ali ou fotografando, mas essa pessoa vai estar escura, porque aqui, nessa luz geral que eu vejo no quadro aqui, no viewfinder, ela tá lendo uma luz muito maior em torno do objeto principal. Como eu vou resolver isso, né? Se eu não tenho capacidade de alterar, porque a gente pode abrir mais, né, a entrada de luz da câmera, se ela tiver no manual, mas a maioria das pessoas não sabe usar isso, não sabe usar o diafragma da câmera, não sabe usar o obturador da câmera, porque isso, para fotógrafos profissionais, eles vão usar isso no manual e eles vão poder alterar esses presets, mas nem sempre isso é a solução, porque mesmo que eu abra mais a entrada da luz, eu posso estourar o fundo. Então, eu tenho que pensar numa maneira de usar ou um fundo mais escuro, uma cena em que o objeto principal ele seja também o centro de maior iluminação. Se eu conseguir isso, então, eu resolvo o problema de luz na fotografia sem necessitar de uma luz artificial. Agora, é lógico, se eu domino as condições dentro de um estúdio, eu não vou precisar fazer isso, né? Na luz, aí eu vou trabalhar a luz exatamente com foco para o objeto que eu estou elencando como principal na minha fotografia. Áudio, eu já tinha falado. Procure saber exatamente a qualidade do áudio ou do microfone que você pode usar com a determinada câmera que você está usando. Então, estou usando um celular. Eu preciso saber se com esse celular eu posso usar um bom microfone, entendeu? E qual microfone que entra nele. Nem todos os celulares aceitam entrada de microfone. Mas muitos celulares hoje em dia aceitam. E isso é muito bom. Isso é ótimo, eu acredito. Com a evolução das lentes, né, das câmeras dos celulares, eu acho que eles vão sempre melhorar essa questão do áudio, estão melhorando, e a entrada, que vai ser cada vez mais sofisticada. Eu gravo, às vezes, criativos para o Max Daguano, eu gravo alguns a gente faz com câmeras boas e tudo, mas alguns a gente faz com o iPhone dele, e o áudio é de altíssima qualidade. Então, assim, mas a gente precisa tomar cuidado, precisa saber que o áudio é fundamental, né, como eu já disse. Então, procura trabalhar com fone de ouvido para poder monitorar, fazer a monitoração do áudio que você está ouvindo, faz um teste antes. Poxa, olha, esse áudio tá bom, mas puxa, esse barulho aqui tá insuportável, não vou conseguir tirar isso depois. E está atrapalhando o entendimento da fala. Se eu quero colocar música como background nessa edição, como é que vai ficar? Vai virar um ruído terrível. Então, é muito importante então monitorar a gravação do áudio, né? E usar microfone, sempre que necessário. Se eu vou fazer um vídeo de produto, isso não vai ser necessário. Se eu vou fazer um vídeo de gráficos, né, tem vídeos de gráficos que a gente usa só imagens de estilo, PNG, JPEG, entradas de texto, aí é diferente. Aí nós estamos falando de um outro tipo de vídeo que também vai chegar a hora da gente falar sobre ele. B-roll ou inserts, né? Esses termos que eu acho assim, imagem documental, um pouco assim, é os únicos termos que eu vou manter em inglês, mas é que eu acho mais fáceis do que falar imagens documentais. Eu quero falar, a pessoa pode achar que a gente vai, ele quer fazer um documentário, não é isso que eu quero, não é isso, né? As imagens documentais ou B-rolls, inserts, eles são a salvação da lavoura. Então, assim, eu vou fazer um vídeo que eu vou editar depois eu vou ensinar como fazer isso no celular ou no desktop. Mas, enfim,
eu preciso pensar que tudo aquilo que for assunto principal, né, do que está sendo falado ali, precisa de uma imagem de cobertura que vai dar sustentação para aquilo. Então, sei lá, estou falando dos buracos, né, que a rua está esburacada, não tem sentido eu não ter imagens selecionadas, feitas separadamente dos buracos da rua, né? Então, assim, precisa gravar isso e precisa gravar com sobra, né? E precisa gravar com paz de espírito, né? Não é aquela assim, o cara para a câmera, mas fica menos de 2 segundos com ela balançando, grava aquilo, e aí não, tem que ser uma imagem estável, às vezes não, dependendo do videoclipe, isso não interfere. Então, okay? A imagem apagou? A imagem apagou, é isso? Alguém pode me dar um feedback aí? Bom, tudo indica aqui que eu estou ao vivo ainda. Sim, tá ouvindo. Bom, estou ao vivo, não tem problema. Então vamos continuar. B-roll, inserts, tá? Aqui é porque um dos telefones aqui ficou escuro e a gente achou que tivesse caído. Muito bem, B-roll, inserts é isso. Grave com estabilidade imagens que vão documentar o assunto com o qual você está lidando, tá? Isso é básico. E grave em excesso para você poder, na hora da edição, ter material que vai te dar condições de criar pequenos clipes, de fazer uma vinheta, né, de dar um respiro entre uma fala e outra, fazendo aquilo que a gente chama de sobe-som. É o momento em que você sai de uma pessoa que está falando, passa 2 segundos mostrando imagens, 2, 3 segundos, e aí ali naquele momento a música aparece, né, o background sonoro aparece, e aí depois volta para um outro texto que pode aparecer com a fala debaixo da imagem até que a pessoa surja. Isso tudo a gente vai ver no ato da edição mesmo, tá? Então, ok, vamos passar para a próxima fase, que é a fase de pós-produção. A pós-produção é a melhor coisa do mundo, né? É a hora da criação. Mas ela só é a melhor coisa do mundo se a feira foi bem feita, né? Se tudo foi bem feito. Se a gente fez a lista certa do supermercado, aí fez o supermercado bem feito, não faltou nada, vou ter todos os ingredientes, aí é uma maravilha, né? A edição, quem que está pedindo? Todo mundo tá falando, Tá normal, que ótimo, né? Seria um vexame não tá normal. Então, assim, a edição, vamos falar com calma sobre a edição. Eu tô com o tempo certinho aqui. O que é edição, né? Quando a gente gravou o material que a gente gravou arquivos de vídeo. Hoje em dia a gente grava arquivos. Cada hora que você liga a câmera, o REC da câmera, e que você desliga o REC da câmera, você criou um arquivo. Esse arquivo geralmente se chama MOVI ou MVI, né, a terminação dele. Cada arquivo desse você vai ter que carregar para o HD do seu computador, né? E você vai... Então, o primeiro processo da edição é esse carregamento. O segundo passo para você, né, depois que você carregou todos os arquivos de vídeo que você gravou, é você entender o material que você tem ali. É lógico que depois que você tiver muita experiência... Carlos Nascimento, bem-vindo, querido. Então, depois que você fizer o carregamento do vídeo, é importante assistir essas imagens e fazer aquilo que a gente chama de decupagem. É o processo de decupagem. Eu tenho que saber exatamente o que eu tenho. Quando eu comecei, assim, eu anotava tudo que a pessoa falava. Eu ouvia e ia marcando o tempo em que ela falou, olha, de 2 minutos e tal, até 2 minutos e 30, ele falou isso, eu escrevia, literalmente.
Eu tinha páginas depois, meus filmes, eu tinha páginas de tudo que as pessoas tinham falado, escritas à mão, né? E depois eu podia olhar para aquilo e criar um roteiro a partir daquilo que estava escrito ali. Então isso é uma maneira de fazer, né? Não é só essa maneira. Quando a gente tem experiência, na verdade, a gente na hora que está gravando já está montando aquilo com a cabeça e com o tempo essa parte fica né, meio de lado, né? Assim, a gente supera isso e aprende a ter isso dentro da gente, né? A gente faz isso de um estalo só. Mas para quem estiver começando e quiser realmente aprender o processo e ganhar experiência com ele, eu indicaria isso. Decupa o material, anota tudo e anota os inserts, né, o B-roll que você fez, que você captou. E é isso que eu tenho em termos de imagem e texto. Tirei o texto todo, tá certo? Agora eu vou fazer uma seleção de trilha sonora. E eu digo isso também, se for produto é a mesma coisa, se for gráfico é a mesma coisa. Primeiro eu vou fazer a seleção do material. Vamos supor que eu vou trabalhar só com estilo. Então eu vou fazer uma pesquisa, mesmo que eu baixe todas as imagens, eu não preciso sair para gravar, eu posso baixar todas as imagens do Google, né? Eu posso baixar todos os estilos, mas eu vou ter que saber o que eu baixei, fazer uma lista e aí partir para uma trilha sonora e para a gravação de um áudio, se vai ter um áudio específico narrado ou não, né? Então, assim, de qualquer forma, o material básico inicial, ele precisa ser decupado. Ele precisa ser decupado para você conseguir montar um roteiro e aí pensar uma trilha sonora. Para pensar uma trilha sonora, nós temos que levar em consideração a questão dos direitos autorais. Então, eu indico que se você vai montar uma trilha sonora, tome cuidado com isso, né? E existem saídas muito boas, por sinal. Então, assim, o YouTube, todo mundo que tem uma conta Gmail, possui o direito de ter um canal no YouTube. Então, se você tem um canal no YouTube, lá tem a biblioteca de áudio. E na biblioteca de áudio você pode baixar vídeo, pode baixar áudio à vontade, né? E todos eles com direitos liberados para você usar, não vai te causar problema nenhum e você pode remunerar, inclusive, esses vídeos, você pode ganhar dinheiro com eles, não vai ter problema nenhum. É muito importante tomar esse cuidado, né? E agora, tem outros sites, outras empresas, né, na internet que vendem essas músicas. O FK Pires entrou. Pires, bem-vindo. Tem que pesquisar, mas assim, tem que tomar cuidado com isso. Algumas empresas vendem muito caro esse tipo de trabalho, né? Então isso costuma ser um calcanhar de Aquiles para quem está começando a questão de resolver a trilha sonora, mas tem saídas e eu acho que a biblioteca de áudio do YouTube é muito qualificada para um trabalho até um certo nível. A partir de um certo nível, se você está trabalhando com um budget alto, o orçamento é capaz de prever ali a compra dos direitos de uma música, que também não é assim nenhum absurdo, né? É plenamente realizável num bom projeto, né? Então isso é um detalhe importante. Agora, depois que você importou, né, e aí já fez a sua seleção de áudio, já fez a sua trilha sonora, você pense todas as imagens de estilo que você vai eventualmente usar e os gráficos, né, que você vai ter que produzir num software como Valeu, André, sou o Flávio, seu ex-vizinho. Ah, querido, tudo bem? Lembrei, Flávio, sei quem é. Vem na nossa, entrou. E a Camila Massarelli, nossa senhora, se eu falar bobagem aqui eu estou perdido. Então, depois que você fez isso, você tem que pensar que você vai ter que criar um projeto. Agora, então, vamos falar dos programas de edição aqui. Eu vou ser bem rápido nisso para caber tudo nessa live aqui e tudo mais. Você tem que pensar o seguinte: qual é a melhor maneira de eu editar hoje, né? Quer dizer, eu vou editar isso num laptop? Se eu for usar um laptop, eu vou usar um programa, um programa que eu acho que tem que ser um programa bom, porque assim, o laptop, ele favorece, pelo tamanho,
um trabalho qualificado. Então, é lógico, sim, tudo custa, né, gente? Então, assim, para ter, eu hoje recomendaria para qualquer pessoa, vou direto ao ponto, o pacote Adobe, né? O pacote Adobe são 21 programas, na verdade a gente não usa tudo, né? Mas a gente usa pelo menos 5 deles, assim, muito, né? Ou 6 por aí. Eu uso o pacote Adobe, pago uma mensalidade por isso, e ele me dá o direito de ter o Rush, né? R-U-S-H, o Rush, no telefone celular. O que é o Rush? O Rush é um programa de edição exatamente como o Premiere, né? O Premiere, ele é o Premiere Pro, né? Ele é o principal programa de edição do pacote Adobe para o desktop. E o filhote dele, né, assim, vamos supor, o braço avançado dele para o telefone celular é o Rush. Ele tem as mesmas capacidades, é uma coisa absurda. Ele tem as mesmas capacidades e é plenamente intuitivo. Esse software, ele custa... se você quiser ter só o Rush, trabalhar só no telefone celular... o Maca Ribeiro, meu grande diretor, Esther Stiller... Puxa vida, nossa, Maca Ribeiro, meu grande diretor, o maior diretor com quem eu já trabalhei, tá aí, meu querido, uma honra muito grande, né? E, bom, até me perdi com tanta gente importante aqui. Eu estava, onde eu estava no programa, no Rush. O Rush é o seguinte, ele é tão fodão esse programa, que você pode começar uma edição no telefone celular e terminar ela no desktop, fazendo essa ponte com o Premiere, né? Agora, eu indicaria, por quê? Porque ele serve para o iniciante, para um cara que entende mais ou menos, ou para o cara que é um avançado. E ele é extremamente intuitivo, ele dá uma aula de edição nele mesmo. Então, assim, ao usar, você vai saber, você vai aprendendo, porque os elementos, a gente vai falar dos elementos de edição aqui, eles são sempre os mesmos, não importa o programa que você use, né? Você pode não querer, André, não tenho dinheiro, não vou pegar o Premiere, sabe? Eu quero um gratuito, baixa um gratuito, tem vários, né? Eles não têm a mesma facilidade, eles não são tão sofisticados, mas às vezes você está querendo começar a aprender edição, você não está querendo pagar R$200 todo mês para ter o pacote Adobe. Né? Então tem essa possibilidade? Tem. Né? Então assim, tem diversos outros, o InShot, que a Jo Rodrigues que está me assistindo, ela usa o InShot, que é de telefone, é gratuito. Ele tem uma facilidade muito grande de trabalhar com os diferentes formatos que a gente usa hoje na internet, que tem formatos 9x16. Esse formato que eu estou aqui é um formato 9x16, mas tem o 16x9. No Facebook a gente usa 1x1. Hoje, essa questão dos diferentes formatos das mídias sociais criou um problema para a gente, que eu estou trabalhando, vou fazer um vídeo num determinado formato, aí na hora que eu finalizo ele, eu vou publicar onde? Então, qual o formato que eu vou ter que pensar lá antes do começo da edição? Então, isso interfere, e alguns programas que são gratuitos, tem vários aí para telefone celular, eles têm uma facilidade de troca de formatos muito grande. Então, o Rush do pacote Adobe, ele é ótimo, porque você faz a edição e depois você escolhe o formato. E ele ajusta, você só faz uma correçãozinha de leve para fazer um ajuste fino, mas ele te dá essa possibilidade. Outros programas, eu não recomendo os outros, porque eu fiz uma pesquisa na semana passada, muito profunda sobre esse assunto, e eu cheguei à conclusão de que não vale a pena. Assim. O Rush, se você quiser ter só o Rush, ele custa $10 por mês, sabe? Se você for usar o pacote Adobe, você vai pagar pelo pacote Adobe e o Rush vem de graça, né? E aí o pacote Adobe está em torno de $50 o mês. Mas o Rush, com $10 por mês, eu acho que quem tem ambição de fazer um bom vídeo, não é um preço absurdo. E os outros, eles são gratuitos, mas eles vão deixar a marca d'água,
eles não têm facilidade de mudança de formato, eles não têm todas as ferramentas que a gente usa numa edição para tornar a edição mais fácil, mais sofisticada. Então, no final das contas, você economizar $5 por mês para poder falar que tem um programa barato, não vale a pena, né? Pelo resultado. Então, isso é muito importante, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? E outra coisa, então, agora eu quero falar o seguinte, que dentro de qualquer programa de edição, nós temos procedimentos que são básicos. Então, importei do HD, importei para o HD o meu material, criei o projeto, seja no Premiere ou onde for, né? Criei o projeto, eu vou ter que importar esses clipes que eu importei para o HD, eu vou ter que importar o áudio que eu fiz, a seleção da trilha sonora, eu vou ter que importar todas as artes ou estilos, todo o estilo que eu tiver preparado, eu vou importar ele para dentro da galeria, de uma galeria ou de uma biblioteca. E já ia falar livraria, porque é library em inglês, né? Você importa para a biblioteca do programa, e aí você tem lá, você tome cuidado, seja cuidadoso para facilitar o fluxo de trabalho. É muito importante você ser organizado, abrir pastas para vídeo bruto, fazer a pasta das timelines, né? Depois eu vou explicar o que é. Você fazer a pasta da trilha sonora, fazer a pasta da arte, separar tudo isso, porque depois vai virar uma confusão se você não fizer. Então, tome cuidado já desde o início. Então, você importou. Eu tenho os clipes então na galeria, aí eu separei aqui uma imagem, que eu quero colocar ela aqui. Eu estou mostrando aqui, eu vou botar ela de novo aqui, que eu vou dar uma mexida. Aqui, esse aqui é a aparência de qualquer programa de edição. No caso aqui é o Premiere, né? Mas ele tem, como vocês podem ver aqui à esquerda, aqui eu falei da galeria, né? A galeria, eu vou mostrar a galeria aqui. Olha a galeria aqui, ó, ela está aqui embaixo, né? Aqui embaixo à esquerda. Então, Premiere Rush, isso mesmo. Aí, ó, o Carlos já 43, era mais ou menos $10, né? Por mês só para ter o Rush. É isso mesmo, bem pesquisado. Então aqui você está vendo aí no canto inferior esquerdo, você está vendo a galeria onde vem, né, onde a gente coloca tudo que a gente importou para o HD. Agora eu vou mudar um pouco de posição. Aqui à direita dele você tem o lugar da timeline, né, a timeline, a linha do tempo, onde a gente faz a edição propriamente dita dos vídeos. Aí do lado esquerdo, na parte superior esquerda, você tem a imagem da source, né, que é a fonte que você está usando. Então, e à direita você tem a janela do que a gente chama programa, que é a parte editada. Tá? Isso aí está no meu Premiere aqui aberto. Mas isso era só para dar uma visão para vocês, porque a imagem que nós tínhamos aqui mostrou isso o tempo todo, né? Quer ver? Deixa eu pôr aqui. Essa imagem aqui de baixo, né, que eu tirei do pacote Adobe, ela é uma imagem que mostra. Vocês vão ver daqui a pouco, eu vou falar quando aparecer aqui as imagens que me interessam, tá? Porque ela está em movimento, eu tenho pouco tempo para falar. Eu vou falar o seguinte, que é mais importante. Uma vez que você tem as imagens na galeria, começa um processo de arrastar esse material para a timeline e editar na timeline, ou você pode clicar 2 vezes nessa imagem e abrir essa imagem na janela da source, que está no canto superior esquerdo. É a fonte, é o material da sua fonte. Ali você vai demarcar o in e o out, né? Ali, ó, está mostrando agora aí no software, está mostrando aí no vídeo aí embaixo, né? Prestem atenção nesse vídeo enquanto eu falo. Você vai arrastar para a timeline ou você vai trabalhar a entrada e a saída do vídeo na janela da source
e vai transferir isso para a timeline. É claro, Paulinho Borges, nossa senhora, um professor de edição, aliás, foi meu aluno também. Então, é o seguinte, para a gente saber como atuar na hora da edição, vocês podem olhar aí, vocês veem pela janela da timeline, vocês veem uma série de... Eu vou botar de novo aqui a imagem que eu estou. Aqui no canto inferior direito, você vê o local da timeline. Você pode reparar, eu vou ampliar, que o conceito da edição está basicamente aqui. Você pode reparar que tem várias pistas. A metade superior aqui do canto inferior direito, a metade superior da timeline, ela só tem pistas de vídeo. E na parte inferior ela tem pistas de áudio. E a gente pode multiplicar esse número de camadas aí ao infinito, né? Isso para dizer que para confirmar aquilo que eu falei, que a gente trabalha por camadas, né? Mas isso não cabe na explicação de hoje. O que eu quero hoje é fazer essa introdução e a gente vai continuar isso na semana que vem, tá bom? O que é importante saber é que a imagem, por que eu posso cortar uma imagem? Por que eu posso esticar? Por que eu posso encolher, né, o áudio? Por que isso? Né? Isso vem do cinema, né? A imagem em movimento é uma ilusão, né? Ela é uma ilusão porque ela roda, a gente percebe o movimento, mas na verdade o que a gente vê são, a grosso modo, 30 quadros por segundo, né? Na época no cinema mais comum era 24 quadros por segundo. Quando a gente quer dar uma imagem mais cinematográfica para os nossos vídeos, eu, por exemplo, só edito em 24 quadros. Mas então a imagem, ela é uma ilusão. Bom, se a imagem é uma ilusão, a imagem em movimento é uma ilusão, a gente tem que pensar que eu só percebo o movimento porque ela está rodando e passando 30 quadros ou 24 quadros por segundo na minha frente. É assim que eu percebo o movimento. E para a gente pensar nisso, é pensar no rolo mesmo de filme, né? E aí tentar visualizar ali os 24 quadros e pensar que o áudio está embaixo, também em pistas do mesmo jeito, né? E então, assim, como se fossem fitas que estão ali, vinculadas uma na outra, vinculadas pela claquete, né? A claquete no cinema é que vinculava a imagem e o áudio, né? E é a partir do momento que eu faço a desvinculação, né, de vídeo e áudio, é que eu torno, então, possível a edição. Porque aí eu posso cortar a imagem onde eu quiser, eu posso encolher a imagem sem encolher o áudio, eu posso cortar só o áudio, deixar só a imagem, né? É aí que eu vou criar a ilusão. Eu posso colocar mais de uma camada de áudio. Eu vou mostrar isso muito bem na próxima aula, na próxima live, em que eu vou ser mais detalhista nisso, porque é bastante complexo explicar isso assim num momento tão rápido, né? Em que eu estou querendo falar das 5 etapas. Meu tempo aqui, eu estou com 11 minutos, né, para terminar, então eu preciso ser bastante esperto aqui na minha apresentação, tá bom? Eu vou falar uma outra coisa então. Então, gravem esses conceitos, né? Que a edição ela vai ser um processo de arrastar, de jogar na timeline, de fazer cortes, né? De usar alguma ferramenta de corte. Não importa o programa que você usar, você vai ter que achar essa ferramenta de corte. Ela vai ser intuitivo, porque vai ter uma imagem de uma tesourinha, alguma coisa que vai te ensinar. Li Furlan entrou, Raquel Neto, minha querida aluna, entrou. Obrigado, Foto Medrano. E aí é isso. Vamos gravar isso então, que o trimming, né? O trimming é o processo de encolher e esticar uma imagem ou um áudio, né? Então é esse controle da entrada precisa do áudio e da imagem e a saída precisa da imagem e do áudio é que torna então a edição uma ilusão maravilhosa, tá? O OBS Studio foi desconectado. É isso? Não, eu tô conectado? Estou conectado. Reconexão. Ele fez a reconexão. Ele é bom,
OBS, estou usando o OBS Studio, hein, gente? Para fazer essa transmissão ao vivo. Fantástico, hein? Eu faço a edição aqui, ó, eu troco de cena a hora que eu quero. Vamos gravar isso então, né? Então, seleção, arrastar e jogar para a timeline, marcando entradas e saídas, né? Usar ferramentas de corte ou trimming, né? E aí, aprender a desvincular o áudio do vídeo, não importa o programa que você estiver usando, busque isso que você vai conseguir achar, tá? E aprenda então a fazer o overlap, né? Porque pensa bem assim, ó, se eu cortei áudio e vídeo, né? E fiz a junção de dois clipes que eu separei e joguei na timeline, eu posso cobrir essa junção deles com aquilo que a gente chama de overlap, que é um insert. Eu pego aquele insert que eu usei, que eu gravei lá na hora da captação e coloco em cima do corte para tornar o corte invisível. Então, assim, Paulinho Borges tá aí, Maca Ribeiro, que me ensinou muito disso, né? A gente gravava lá os inserts na hora do programa, da gravação do programa, com o Macarrão nos ensinando lá. E na hora da edição, que eu virava noites lá desenvolvendo o sistema não linear, né, Macarrão? Eu usava, então toda vez que a Babi errava, né, ela errava praticamente o programa inteiro, né? E aí a gente jogava para a plateia. Então toda vez que você assistia um programa de auditório, cortou para a plateia, meu amigo, tá tendo uma edição ali de baixo, tá? Mas a gente vai ver isso na próxima aula. Então isso, todo o trabalho hoje é feito numa integração de programas. Eu uso Photoshop, Premiere, o Audition, né? O After Effects, né? E programas de animação do Adobe. Então esses 5 programas eles são fundamentais porque eles são integrados. Como eles fazem parte do pacote Adobe, eu preciso de um texto, eu crio ele no Photoshop e eu salvo ele e exporto ele para o Premiere, né? Se eu precisar abrir ele no Premiere e mudar na hora da edição, eu simplesmente volto com ele com um clique, eu volto com ele para o Photoshop, faço a modificação que eu quero fazer e na hora que eu salvo o arquivo, ele já está salvo lá no Premiere. Então essa integração, vou tratar um áudio, quero reforçar a voz, quero tirar barulhos de fundo, eu exporto o áudio da mesma forma para o Audition, né? E trato ele no Audition, salvo ele e ele aparece salvo, já corrigido lá no Premiere. After Effects, mesma coisa, vou criar uma vinheta, eu faço primeiro uma parte do trabalho no Photoshop, uma parte no Premiere, exporto o vídeo, né, o arquivo, vou abrir ele no After Effects e lá eu vou trabalhar, vou colocar outros efeitos, fazer uma edição de animação. Quando eu salvar também, ele vai estar salvo no Premiere. Então essa integração dos programas, o Ivan, meu filho, bem-vindo. Então essa integração dos programas, ela é fundamental, tá? A gente não consegue fazer um vídeo profissional, como é o tema dessa live, se a gente não trabalhar dessa forma. Mas eu garanto para vocês uma coisa, para aqueles que querem usar o Rush, né, usar o Rush no telefone celular, ele tem tudo isso. Ele tem o tratamento de áudio, ele tem condições de fazer vinheta, ele tem condições de você fazer o Photoshop dele lá nele mesmo, entendeu? Produzir texto e tudo mais. Ele é completo, é um monstro, entendeu? O Rush. Então, usem, né, o Rush sem medo, porque para quem não tem essa capacidade ainda de fazer essa integração dos programas, o Rush vai ser bastante suficiente. Eu quero falar do final, então, estamos terminando, exportação e formato, né? Quer dizer, quando você terminar o vídeo, a gente vai ver mais a timeline na próxima live, né? Eu vou ser mais criterioso nessa explicação. E a gente vai ter que exportar no final essa última etapa, né? A gente vai ter que exportar no formato que a gente definiu, se vai ser para o Facebook, se vai ser para o Stories, se vai ser para o IGTV, se vai ser para o LinkedIn. Cada um desses vai ter um formato, né?
E você vai ser capaz de fazer isso em qualquer programa hoje do nível do Premiere, né, ou do nível do Rush, tá? Não podemos nos esquecer de que também tudo termina na postagem e distribuição, né? Nós temos que pensar nessa postagem, nessa distribuição, porque não é simplesmente fiz o trabalho, vou postar e organicamente ele vai se espalhar. Não vai, né? Não tem essa ilusão. A gente vai falar sobre impulsionamento também em algum momento, tá? E como fazer a distribuição do seu vídeo. Eu vou terminar, né, agradecendo aí a presença de todo mundo. Eu vou analisar depois, assim, mandem perguntas, mandem meu e-mail, é andré.bechelani@gmail.com. Não anotei isso aqui. Na próxima aula, terça-feira que vem, de novo, mesmo horário, live de novo, tá? Espero vocês, tragam mais dúvidas. Eu vou falar mais a fundo de edição para ensinar mesmo e mostrar como eu vou produzir mesmo uma explicação em vídeo para mostrar para vocês. Então, vou mostrar como o Rush é utilizado, vou mostrar o Rush no meu telefone, como é que se usa, tá? Para quem quiser fazer isso no telefone celular, e vou me aprofundando mais. Com o passar das lives aí, vai todo mundo ficar melhor do que eu espero, tá? Porque um bom professor, ele forma alunos melhores do que ele, tá? Então é isso, espero que tenha sido uma boa introdução do assunto, tá? Eu ainda quero ver na nossa próxima live, eu vou conseguir ver no computador as interações, tá? E aí eu vou poder responder perguntas também, tá bom? Imediatamente, assim que elas forem feitas, tá? Eu já estava assistindo uma aula minutos antes de entrar ao vivo para saber como fazer isso, tá bom? Eu espero vocês semana que vem, tá bom? Avisem os amigos, entendeu? Avisem todo mundo que queira aprender edição. Vou ter o maior prazer em ensinar, tá bom? Foi maravilhoso, um abraço, tá? Vou sair agora do ar, tá bom? Até mais.